Pessoal, lá vamos nós de novo para mais uma ameaça de Donald Trump ao Canadá e dessa vez essa ameaça veio acompanhada com uma proposta indecente. Acho que a gente pode chamar assim. Deixa eu trazer a notícia para vocês em detalhes, beleza? O Trump afirma que o Canadá pagaria 61 bilhões de dólares pelo Golden Dome, mas pagaria zero como Estado 51 dos Estados Unidos. Eu vou trazer para vocês essa matéria aqui do Global News, que saiu no Global News, que é uma mídia aqui do Canadá. Tá todo mundo falando disso, né? De novo, né? Ele tinha parado essa ameaça, mas voltou a fazer. Então eu vou trazer essa matéria e vou trazer para vocês também uma análise de um jornalista também dublado em português para vocês verem, beleza? Vem junto. Donald Trump afirmou na terça-feira que o Canadá terá que pagar 61 bilhões de dólares para fazer parte do seu plano de defesa antimísseis espacial Golden Dome, mas não pagaria nada se tornasse parte dos Estados Unidos. Uma mensagem que ele afirmou ter dito ao Canadá pessoalmente. A publicação nas redes sociais ocorreu horas depois que o rei Charles proferiu o discurso do trono no Parlamento do Canadá, que se concentrou particularmente em afirmar a soberania do Canadá e incluiu planos para reforçar a defesa nacional. Tá aqui o texto da figura, publicado na mídia social dele, e eu vou traduzir para vocês. Eu disse ao Canadá que deseja muito fazer parte do nosso fabuloso sistema Golden Dome, que custará 61 bilhões de dólares se permanecer uma nação separada, mas custará $0 se tornar nosso querido Estado 51. Eles estão considerando a oferta. É muito mentiroso, é muito canalha, é inacreditável, é muito tudo, é muito tudo. E o gabinete do primeiro-ministro do Canadá, obviamente, disse que não recebeu essa tal oferta de Trump, tá? O primeiro-ministro deixou claro em todas as oportunidades, inclusive em suas conversas com Trump, que o Canadá é uma nação independente e soberana e continuará sendo, disse um comunicado à Global News. E essa matéria da Global News não é Globo News, tá, pessoal? O pessoal confunde, é Global News. É uma mídia aqui do Canadá. Ela perguntou à Casa Branca como Trump chegou ao valor de 61 bilhões, o valor mágico, né? Mas não obteve resposta imediata. Trump revelou seus planos para o sistema Golden Dome, estimado em 175 bilhões de dólares, na semana passada, e rapidamente disse que o Canadá quer participar, mas teria que pagar sua parte justa. O primeiro-ministro Mark Carney confirmou que seu governo estava conversando com o governo Trump sobre o Golden Dome, mas enfatizou que essa era uma das várias opções que o Canadá estava considerando para garantir parcerias de defesa com seus aliados. Carney não disse quanto seu governo estaria disposto a gastar como parte de uma parceria no Golden Dome. Os liberais se comprometeram a adicionar mais de 30 bilhões de dólares em novos gastos com defesa nos próximos 4 anos em sua plataforma de campanha. Carney anunciou um investimento de 6 bilhões de dólares em um sistema de radar no Ártico antes das eleições, o que, segundo especialistas, ajudaria a contribuir para a defesa antimísseis continental. O discurso do trono de terça-feira confirmou o plano do governo liberal de aderir ao plano de defesa Rearm Europe da União Europeia, que visa aumentar rapidamente a produção de armas militares em uma tentativa de se afastar da dependência dos Estados Unidos. E vamos armando todo mundo, vamos armando até os dentes todo mundo, né? Vamos lá. Não houve menção ao plano Golden Dome, mas foi observado que Carney e Trump começaram a definir uma nova relação econômica e de segurança entre o Canadá e os Estados Unidos, baseada no respeito mútuo e interesses comuns para proporcionar benefícios transformacionais para ambas as nações soberanas. É bonito, é uma frase bonita, pessoal, vocês não podem falar que não é. Agora, se é verdade... Bom, vamos lá, vamos seguir. Só rindo, pessoal, só rindo. É rir para não chorar. Como nos lembra o hino, o verdadeiro norte é realmente forte e livre, disse o rei Charles
perto do final do discurso, que recebeu uma salva de palmas estrondosas e prolongada na Câmara. Carney disse que a decisão de convidar o rei para proferir o discurso do trono, a primeira vez que um soberano do Canadá faz isso em quase 50 anos, refletiu a crise em que o Canadá se encontra devido aos ataques de Trump à soberania e economia. O líder conservador Pierre Poilievre disse aos repórteres após o discurso que o Canadá está no centro de um debate secular entre a coroa e os Estados Unidos e que a cerimônia de terça-feira, com a participação do rei, reforçou as, abre aspas, tradições britânicas de nossa democracia parlamentar. E ele ainda disse: acho importante que o mundo reconheça que temos essas tradições antigas e que os pessoas dos Estados Unidos, eu não falo americano, e se eu falar estadunidense me xingam, o pessoal dos Estados Unidos reconheçam que somos um país independente e livre que tomará suas próprias decisões, disse ele. Carney afirmou repetidamente que o Canadá nunca se tornará parte dos Estados Unidos, inclusive em sua reunião com Trump, na Casa Branca, no início desse mês. Ele disse que reafirmou a independência do Canadá a Trump também em suas reuniões privadas. Trump amenizou um pouco sua retórica do Estado 51 desde que Carney se tornou primeiro-ministro em março, embora tenha insistido no Salão Oval com Carney que a oferta sempre seria válida. Nunca diga nunca, disse Trump. Ao que Carney murmurou a palavra nunca para os repórteres na sala várias vezes, né? A gente viu esse vídeo. Nunca diga nunca, nunca diga nunca. Nunca, 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 nunca. Aí, pessoal, agora vamos ver uma reportagem dublada em português que complementa essas informações que a gente trouxe aqui. Vai lá. Red, bom dia para você. E depois que o presidente ficou relativamente quieto em relação ao 51º estado, aqui estamos nós, ouvindo dele novamente. Você acha, porque há muita especulação nesta manhã, que talvez o discurso do trono do rei ontem possa ter desencadeado isso? Olha, é possível, Jeff e Carolyn, que tenha havido algo no discurso que possa ter, você sabe, provocado alguma reação em Donald Trump, mas também existe a possibilidade de que essa postagem nas redes sociais tenha sido apenas pensamentos vindos de dentro da residência oficial. E isso porque Donald Trump costuma gostar de ser seu próprio secretário de imprensa e expor suas ideias nas redes sociais. Veja, houve alguns momentos diferentes durante o discurso de ontem do rei que podem ter feito algo para deixar Donald Trump de certo humor. Em primeiro lugar, ao dizer que o Canadá pode se dar mais do que qualquer potência estrangeira ou qualquer continente jamais poderá tirar. Obviamente, uma espécie de crítica indireta ao alvo de Trump de tornar-se o 51º estado, mas também houve comentários tanto do rei quanto do primeiro-ministro de que o Canadá está buscando aderir a um ato europeu de armamento que faria com que o continente e os países envolvidos gastassem 25 trilhão de dólares em defesa nos próximos 5 anos. Isso também pode ser algo que potencialmente irritou Donald Trump. Ele tem sido crítico em relação aos gastos do Canadá quando se trata da OTAN. Ele já disse que o Canadá deixaria de existir como país se o exército americano não estivesse lá, mas com o primeiro-ministro dizendo que mais de 50 centavos de cada dólar gasto em defesa está indo para os Estados Unidos e que isso precisa mudar a uma variedade de razões diferentes pelas quais Donald Trump pode ter recorrido às redes sociais. Mas, novamente, pode simplesmente ser porque ele queria mudar a narrativa para focar nele. Certo. Os comentários dele, no entanto, a postagem dele, mais uma vez, contradiz o que o novo embaixador dos Anasila no Canadá e um grupo de senadores que acabaram de visitar Ottawa disseram à Global News, de que o presidente já tinha superado tudo isso. Sim, e não foi apenas um grupo de senadores, mas sim um grupo bipartidário de senadores de ambos os lados do espectro político que estavam rebatendo a retórica relacionada ao 51º estado. Ouvimos do embaixador para o Canadá sugerindo que não só ele tinha parado de falar sobre o 51º estado, mas também Donald Trump. E no passado, normalmente era a mídia quem trazia esse assunto à tona para provocar uma resposta do Trump, mas novamente ele optou por fazer isso por conta própria. A questão é, o que ele está realmente tentando fazer aqui com esses comentários? Pesquisa após pesquisa tem indicado no Canadá que mais de 8 em cada 10 canadenses não têm interesse em se tornar parte dos Estados Unidos. Pesquisas feitas nos ECBC sugerem que eles prefeririam ver Porto Rico ou Washington DC ou algum outro lugar se tornar o 51º estado, e não o Canadá. Então, novamente, não está claro se isso foi simplesmente uma tática de negociação pouco ortodoxa que acabou se transformando nesse tipo de comentário desrespeitoso ou o que é, mas Trump não está recuando. É isso, pessoal.
continua o inferno, a encheção de saco desse sociopata continua, ele não vai parar com isso. Parecia que tinha parado, parecia que tinha amenizado a coisa, mas não, ele não vai parar. A gente já tá vendo que não adianta. E isso foi bem emblemático de ter sido postado no dia do discurso do trono, né, do rei Charles. Então, assim, obviamente, não tenho o que discutir, é obviamente uma provocação. O que vocês acham disso? Comentem aqui embaixo, quero a participação de vocês. A coisa continua, pessoal. A gente acha que vai dar um pouco de paz, vai dar um pouco de sossego, mas não. Continua. Continua a provocação, continua. É o bully, né? Aquele bully da escola, o valentão, o bully. Ele não pode sair por baixo, ele não pode ficar quieto. Ele precisa continuar falando, ele precisa continuar latindo. E é isso que a gente tem. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, quero a participação de vocês. Pessoal, lembra de dar o like para esse vídeo furar a bolha, por favor, eu peço encarecidamente. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ajuda a gente, pessoal. Ajuda a esse vídeo chegar a mais fontes possíveis. Vocês aí no Brasil não têm acesso a fontes do Canadá facilmente, né? A mídia não divulga. A gente trouxe hoje aqui uma matéria publicada numa fonte original do Canadá. Então ajuda a gente, pessoal. Pega esse link e passa para frente, espalha para os seus contatos, passa nas suas mídias sociais, espalha mesmo, passa para frente, beleza? Se vocês puderem ajudar a gente financeiramente, a gente tem duas formas. Uma delas é o sistema de Valeu e outra é o sistema de membros, que por menos de um cafezinho você ajuda a gente e ainda recebe conteúdo exclusivo. Considere essa possibilidade, isso vai ajudar muito, pessoal. Muita gente pensa, tem outros que fazem, então eu não preciso fazer. Se todo mundo pensar assim, ferrou, pessoal, ferrou. A gente não tem como trazer conteúdo aqui para vocês, complica. Então considere essa possibilidade, tá? É uma gorjeta. Pensa que vocês estão dando a gorjeta pro garçom da notícia. Eu tô selecionando notícias confirmadas aqui para trazer para vocês e organizando todo esse material. Então, se vocês puderem ajudar, isso vai ser de uma grande, grande valia. Beleza? É isso. Valeu e até a próxima.